Galera tricolor, o ano está chegando ao fim, mas as notícias do Fluminense não param e temos atualizações para trazer para você nesse vídeo aqui. Notícias de mercado da bola, porque a situação do Calegari não está definida ainda, mas o Goiás está bem interessado no atleta e temos novas informações sobre o assunto. Também temos algo para falar aqui sobre o Fernando Diniz, mercado da bola do Fluminense. O Fluminense fez 6 contratações, a gente vai falar aqui sobre jogadores que foram indicados pelo Fernando Diniz ao Fluminense, beleza? E também a última notícia, essa notícia já foi mais empolgante para a torcida do Fluminense, mas ainda mexe um pouquinho com o nosso coração, que é o Marcelo, né? Marcelo, lateral esquerdo, formado aqui no Fluminense, formado em Xerém. Temos notícias de que o Fluminense fez sondagem por ele. Existe a chance do Marcelo jogar no Fluminense 2023? A gente vai falar isso nesse vídeo aqui, então já convido você a ficar comigo até o final. Agradeço, claro, pela sua audiência. Peço para você deixar o like nesse vídeo, que é sempre muito importante, e comentar de onde você é. Você, no final, claro, vai comentar sobre as notícias, mas antes disso, já deixa aí nos comentários de onde você está assistindo a gente aqui da Central. Temos uma audiência global, tem gente até do exterior aqui assistindo a Central, muita gente ao redor do Brasil, e é muito bacana para a gente adora saber de onde a galera está nos assistindo. Então, já solta aí nos comentários de onde você está assistindo a Central Fluminense, beleza? Vamos lá, vamos partir para as notícias, vamos partir para o vídeo, porque eu quero começar falando aqui sobre o Calegari, né? A gente tem essa situação do Calegari que está indefinida. O que acontece? O Calegari, muita gente fala que o Calegari é volante, etc e tal, mas o Calegari já tem mais de 5 anos que ele joga de lateral direito. Subiu o profissional do Fluminense como lateral direito, teve seu destaque no profissional como lateral direito, e acho que é observado, né, pela diretoria do Fluminense, pela comissão técnica, como lateral direito. Jogou no final desse ano como lateral esquerdo, atuou por ali, teoricamente terminou como titular, né? Ele acaba se machucando e o Alexander entra no lugar dele, mas ele não perdeu a posição na lateral esquerda. Só que ele é lateral direito, tá? E o Fluminense tem o Samuel Xavier, que fez uma temporada fantástica, né? Ninguém esperava isso, mas o Samuel Xavier fez uma temporada fantástica e chegou o Guga. O Fluminense fez uma aquisição, né? Gastou uma graninha e trouxe o Guga do Atlético Mineiro para qualificar ali o setor. O Calegari, então, vira terceira opção. Por ali, na esquerda, tem o Jorge chegando e os jogadores da posição, né? Cristiano ainda está no elenco, tem o Marcos Pedro, que subiu, e tem o próprio Alexander, que pode atuar por ali. Parece que o Fernando Diniz gosta muito do jogador, gostou muito do que viu do Alexander na lateral esquerda. Como volante, né, que a galera fala muito, tem o Martinelli, tem o Iago, tem o André, tem o próprio Felipe Melo, tem o próprio Alexander. Então, assim, opções ali para o Calegari atuar ficaram escassas, né? Ele acabou virando uma peça marginalizada nesse elenco do Fluminense, e o Fluminense vê com bons olhos uma possível negociação. Temos de negociação o que aconteceu. Apareceu o Goiás interessado em ter o Calegari por empréstimo. O Fluminense falou, ótimo, perfeito, vai jogar a Série A, o Guto Ferreira pediu o Calegari, então a tendência, né, quando o treinador pede um atleta que vá utilizá-lo, inclusive a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois, né, perfeito, né, ao vir do Fluminense, vamos emprestar o Calegari para o Goiás. Mas o que aconteceu? O presidente do Goiás falou que recebeu informação lá do empresário do Calegari de que a Udinese sinalizou, né, que queria fazer uma oferta pelo Calegari, e, enfim, o Goiás deu uma freada na situação. A informação que existe, que foi divulgada, é que a Udinese teve interesse no Calegari no meio do ano de 2022, mas acabou não indo para frente, mas existe a possibilidade deles voltarem a carga aí para fazer uma compra do jogador. O Fluminense também vê com bons olhos, ganhar um dinheiro no Calegari é algo que o Fluminense gostaria, né? Fazer essa venda, assim como vê com bons olhos uma negociação do atleta por empréstimo. Então, assim, o que a gente pode concluir é, enquanto esse imbróglio está no ar, o Calegari dificilmente vai jogar no Fluminense 2023, porque se ele não for vendido para o Udinese, ele vai ser emprestado ao Goiás. O Goiás tem interesse no atleta, e a notícia é justamente que o Goiás está sinalizando que quer pagar parte dos salários do Calegari, né? 50%, a notícia do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, de que o Goiás sinalizou que pagaria 50% dos salários do Calegari para ter ele por empréstimo, né, até o final de 2023. O Fluminense gostou dessa proposta, gostou desse modelo e está inclinado a emprestá-lo. Só não vai emprestar o Calegari para o Goiás caso a Udinese chegue e compre o jogador. Então, assim, a gente vai ter uma definição aí na virada do ano, né? Acho difícil agora, dia 30, dia 31, alguém está negociando isso, temos novidades, mas virando o ano, a tendência é que a gente tenha essa definição. O Calegari não deve atuar no Fluminense 2023, a gente só tem que descobrir se ele vai ser vendido para a Udinese vai decidir comprar ele, né, fazer esse movimento, ou se ele vai ser
emprestado para o Goiás, o que eu acho que para ele seria muito bom, para o Fluminense também, né? Ter o jogador atuando numa Série A, disputando uma Sul-Americana, é um time que ele tem muitas chances de ser titular, né? De conseguir atuar, ter sequência. Então vamos aguardar esse nos próximos capítulos, mas fato é que o Calegari não deve atuar no Fluminense em 2023. Quem deve atuar? Quem deve não, quem vai atuar, né? São os 6 reforços que o Fluminense contratou. Jorge, Vitor Mendes, Vitor Eudes, Guga, Keno e Lima chegaram no Fluminense. A informação que rola é que o Fluminense dá o seu mercado de chegadas como fechado, a menos que surja uma grande oportunidade de mercado, que aí o Fluminense vai, enfim, trazer, né? Um jogador ali de graça que possa vir para agregar o elenco do Fluminense. Aí o Fluminense vai atrás. Mas as contratações que o Fluminense está buscando, ativo no mercado, na caça, já acabaram, o Fluminense já contratou tudo o que queria. E a informação do Netflu, a apuração da Netflu, é que dessas 6 contratações do Fluminense, 3 delas foram pedidos do Fernando Diniz, tá? Foram os nomes que o Fernando Diniz chegou para o Fluminense e falou, pô, eu quero que você traga esse jogador aqui, eu quero contar com esse atleta. O Fluminense foi lá e atendeu. A notícia diz também, né, que o Diniz avalizou, né, é o termo que eles usam aqui, todas as contratações, né, ou seja, todos os nomes passaram pela aprovação do Diniz, né? Não teve ninguém que o Fluminense contratou e o Fernando Diniz falou, pô, mas esse aqui eu não queria muito, não. Todo mundo, o Diniz, se agrada e quer que jogue. Mas, desses 6, 3 foram indicações diretas do treinador. E antes da gente falar sobre isso, né, é importante lembrar, assim, o mundo do futebol, né, ele tem várias camadas, vamos botar assim, ali na hierarquia. Então você tem o presidente, que no Fluminense participa bastante das negociações, você tem o diretor esportivo ali, que é o Paulo Antione, você tem o Fred agora, né, tem um cargo de gerência lá também que palpita, participa disso. Você tem a área do scout, né? Tem o chefe do scout, o pessoal da observação lá, que também observa jogadores e indica para o Fluminense, né? E o treinador também. Não é comum, vamos botar assim, que o clube só contrate jogadores que o treinador peça. Tá? Em geral, alguns clubes da Europa trabalham assim, né? Que o treinador é um manager, ele faz as contratações também. Mas aqui no Brasil, né, o treinador ele trabalha mais com o que lhe é oferecido. Esse é o modelo que está em vigência, até porque a gente tem, né, uma rodagem de treinadores tão grande. Então, se trazer um jogador que é pedido do treinador, e às vezes o treinador da agregador mesmo não está mais no clube, é uma coisa que tem pouco sentido. Mas o Fluminense tem dado, né, ao Fernando Diniz um papel importante nessas negociações, nessa participação, né, até a foto da reunião que saiu, ele estava lá, né? Estava Paulo Angione, o Mário, o Fred, Ricardo Corrêa, que é o chefe do scout, e o Fernando Diniz lá participando ativamente, né, das reuniões para definir o planejamento, as contratações que o Fluminense ia fazer ou não para a temporada. Eu acho isso muito importante, porque no final das contas é ele que vai escalar os jogadores, né? Você trazer um jogador que o treinador não gosta ou não quer contar é complicado, é ele que vai ter que gerir aquele elenco ali, ele que vai ter que escalar. Então o Fernando Diniz, claro, aprovou as 6 contratações, mas essas 6, né, metade, 3 delas foram indicações do treinador. As indicações dele foram o zagueiro Vitor Mendes, que chegou do Atlético Mineiro, estava no Juventude, o Meia Lima e o atacante Keno, né? A reportagem do Netflu lembra, né, que o Vitor Mendes trabalhou com o Eduardo Barros, que é o auxiliar técnico do Fernando Diniz, lá na época do Juventude, né? E foi o período que o Vitor Mendes se destacou. Em 2022 ele acabou se machucando, não atuou tanto, mas em 2021 ele fez um campeonato brasileiro muito bom e o Eduardo Barros estava por lá. O Lima foi a observação do técnico, que gosta do jogador e pediu a contratação, e o Keno, a Netflu acredita como um sonho antigo do Fernando Diniz, né, que já sempre quis trabalhar com esse jogador. E como eu disse lá no começo, né, quando o treinador pede um atleta, a tendência é que ele use bastante. Né? Então a gente, por exemplo, o Vitor Mendes, eu estava meio que, quando eu penso assim no elenco do Fluminense, eu meio que acabo dando uma ignorada, mas não seria nada surpreendente se ele ganhasse bastante chance ao longo do ano. Claro, começa a temporada com o Nino e Manuel de titulares, mas o Vitor Mendes, tendo uma brecha ali, pode ser bastante utilizado pelo Fernando Diniz, não ser esse quarto zagueiro, porque é um jogador do agrado do treinador, assim como o Keno, que deve ser titular absoluto, né, veio para isso, e o Lima, né, que na primeira brechinha que tiver também é bem capaz de ganhar uma posição no time titular por ser um jogador do agrado do técnico, né? Isso acaba pesando muito, tanto para bem quanto para mal. Se o treinador gosta do jogador, a tendência é que ele dê mais espaço do que para um jogador que ele não gosta. Isso é óbvio, elementar, né? Então vamos ficar de olho. O Diniz aprovou todas as contratações, mas 3 delas foram pedido dele. E 2, teoricamente, nem são para ser titulares, né? Que é o Lima e o Vitor Mendes. Vamos ver, será? Aí fica aqui, né? Desafio de final do ano. A gente pegar e voltar nesse vídeo aqui no final de 2023. Será que o Vitor Mendes ganha a posição de titular no time do Fluminense? Será que o Lima vira titular?
ou não, né? Pode também não acontecer isso. Será que o Keno vai ser titular ao longo do ano todo? Enfim, essas são coisas que a gente vai ver ao longo de 2023. E 2023 se avizinhando, e no meio desse ano de 23, lá em junho, tem um jogadorzinho que tá ficando sem contrato. Eu não tô falando do Thiago Silva, não, tá? Mas tô falando de outro, que é sonho da diretoria, desejo de grande parte da torcida, que pode ficar livre. De acordo com a Netflu, teve sondagem, tá? Teve sondagem, o Fluminense fez sondagem pelo Marcelo, lateral esquerdo, mas também pode jogar no meio campo. A gente até debateu na live ontem, né, se ele poderia jogar de segundo volante. Muito técnico, né? Fez carreira no Real Madrid, formado aqui pelo Fluminense. O Fluminense fez uma sondagem para saber a situação do jogador. De acordo com a Netflu, a ideia do Fluminense não é trazer ele agora no início de 2023, mas sim lá no final do contrato dele, né, com o Olympiacos. O Fluminense se comprometeu quase 20 milhões com as contratações e não vai conseguir fazer investimento grande, né, mesmo que seja salarial. Então, a ideia, né, para trazer o Marcelo, caso isso ocorra, né, caso seja possível, viável, o Marcelo queira também, seria lá para o meio do ano, quando o contrato dele com o Olympiacos se acabar. Sobre isso, cara, dando uma opinião rapidamente aqui, né? A questão para mim é muito clara. Falei isso na live, falei isso em todas as vezes que a gente debateu o Marcelo aqui nesse canal. É ver se o Marcelo tá afim. Marcelo, você tá comprometido? Você quer fazer o Fluminense ser campeão da Libertadores? Aí ele tem que virar e falar, quero. Mas, Marcelo, você quer fazer no sentido de, pô, você estalar o dedo do Fluminense ser campeão da Libertadores, ou você está disposto a passar um ano aqui no Brasil de novo, no Rio de Janeiro, treinando, se dedicando todo dia, jogando bola, para fazer o Fluminense ser campeão? Se ele falar que tá afim de se dedicar, etc e tal, pô, pode trazer, porque o Marcelo é acima da média, talvez o melhor lateral esquerdo da história do esporte. Então, assim, cracaço de bola, mas o Marcelo tem que estar 100% comprometido. Já rola papo de que o Marcelo pensa em se aposentar, que o Marcelo quer virar empresário, que isso, que aquilo, que o filho do Marcelo joga na base do Real Madrid, ele quer acompanhar o filho, enfim. Tem que ver essas questões, tem que ver se o Marcelo tá afim. Porque não vai vir ganhando pouco, vai vir ganhando salário alto, né? Até porque é um jogador de Copa do Mundo, como eu disse, um dos melhores da posição na história, se não o melhor. Então, assim, não vai vir ganhando salário mínimo no Fluminense. Então, isso tem que estar bem amarrado. Para o Fluminense fazer esse investimento alto, né, tem que ter uma ideia de que vai ter retorno. O Marcelo tem que estar muito motivado e muito focado em fazer o Fluminense campeão e dar retorno técnico para o clube. Vamos aguardar para ver, né, sendo nos próximos capítulos. Eu, particularmente, não estou muito confiante na vida do Marcelo, não. Eu acho mais fácil o Thiago Silva vir, né, pela questão da promessa e tal, embora eu evite ao máximo que eu posso pensar nessa situação do Thiago Silva para não criar ilusão, né? Eu não quero me iludir, mas eu acho mais fácil o Thiago Silva vir do que o Marcelo. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, né? Tipo, fala, na matéria do Paulo Brito aqui, de que o Marcelo é um sonho antigo da diretoria, né? Que a diretoria do Fluminense atual tem essa vontade de repatriar e ter no mesmo time novamente Thiago Silva e Marcelo, né? Essa dupla aí de jogadores que jogaram juntos na seleção brasileira por muito tempo, dois jogadores de nível mundial aí, novamente juntos no Fluminense, já que eles jogaram juntos em 2006. Beleza? Então é isso, meus amigos. Eu quero saber o comentário de vocês. Aceitaria o Marcelo de volta? Traz, não traz o Marcelo? E essa situação dos jogadores indicados pelo Fernando Diniz? Você acha que eles podem ganhar a vaga no time titular ou é muito difícil? Solta a voz aí, vamos trocar essa ideia. Também solta um comentário sobre o Calegari. Vale a pena vender, emprestar, manter? O que a gente faz com o Calegari? Solta a voz aí e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.